Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, estamos falando sobre educação física e a inclusão. No nosso momento anterior, nós falamos um pouco sobre a BNCC, o que é que a BNCC traz sobre a educação física e qual a função da educação física na escola, não é? Falamos um pouco sobre como preparar essa aula, a flexibilidade, falamos da importância da educação física, enfim. Hoje vamos para um momento novo, falando um pouco sobre como planejar essa aula inclusiva em se falando de educação física. Então é importante que o professor ele conheça, não é, a vivência desse estudante ou desses estudantes, as dificuldades e conhecer também para prevenir. Nesse momento estamos falando para o estudante com deficiência, nós estamos voltando o nosso olhar para o estudante com deficiência. Então é importante que o professor de educação física ou aquele professor que vá trabalhar essas atividades, ele saiba dessa vivência desse estudante, né? Quais as dificuldades que eles têm de um movimento, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei conhecer, não é, para cuidar. Por conta disso, porque o estudante ele pode ter alguma dificuldade motora que o impeça de fazer algum tipo de movimento. Não é? Não estamos falando apenas da deficiência física, onde é perceptível, onde é notória essa dificuldade ou essa falta, não é, desse movimento, mas também de estudantes que eles não gostem de fazer determinada atividade, que eles tenham algum tipo de paralisia em um membro. Então é importante que o professor conheça essas dificuldades para prevenir, para não causar, não é, ao invés de um bem-estar para esse estudante, cause um dano, não é, físico, uma luxação, enfim. Então a primeira coisa que o professor que vai trabalhar atividades desse tipo, seja ele o professor do Fundamental 1, que não é necessariamente o professor da Educação Física, mas ele trabalha, não é, jogos e brincadeiras com seus estudantes, mas também que o professor propriamente dito de Educação Física, lá no Fundamental 2, ensino médio, ele tenha esse conhecimento acerca do estudante com deficiência que vai participar das suas aulas. Bom, então, para o planejamento de uma aula é importante o quê? O que é importante? Empreender algumas adaptações no programa escolar, sobretudo nos métodos de avaliação e execução das atividades. Então é importante, não é, esse professor já conhecendo, já sabe as vivências desses estudantes, já sabe das dificuldades ou não que eles possam vir a ter, então ali ele vai começar a fazer adaptações nas atividades que ele vai propor para trabalhar durante esse momento. Precisa ter alguma flexibilidade na questão do material, dos recursos. Lembra que falamos no momento anterior sobre essa flexibilização dos recursos, não é? Então, a partir daí, ele vai, depois de conhecer o estudante, vai então procurar quais são esses recursos mais flexíveis que esse estudante possa utilizar durante a aula. Também, utilizar metodologias de fácil compreensão e recursos que gerem interesse e motivação. Então, muitas vezes, o estudante, talvez um autista, ele não consiga entender vários comandos. Então, é importante que essa atividade a ser proposta, ela tenha os comandos claros, bem definidos, que essa linguagem da organização dessa atividade, das regras dessa atividade, sejam também bem claras, para que esse estudante ele consiga assimilar e participar dessa atividade. Então, o como passar,
como essa informação vai ser repassada também é importante. Entender as necessidades de cada aluno para as atividades propostas e o tempo de concentração necessária para a execução de cada uma delas. Então, mais uma vez, a importância de conhecer esse estudante, não é? Para entender quais são as necessidades dele, se haverá necessidade de uma flexibilização de recurso, de algum recurso diferenciado. Também a questão do tempo dessa atividade para o estudante. Esse seu estudante, ele vai conseguir passar 15 minutos fazendo a mesma atividade num jogo de vôlei ou futebol? Ou será que a gente deve reduzir o tempo, não é, para que ele não se canse tanto? É importante flexibilizar, é importante estudar, entender e planejar bem, cautelosamente essas atividades. Respeitar e entender o ritmo e as especificidades de cada estudante. Então, se aquele estudante ele não consegue passar aquele tempo, ele não consegue fazer determinada atividade, ele não vai deixar de participar, não é? Ele vai participar do jeito dele, com as regras flexibilizadas, com o tempo adaptado, não é? Para que ele possa participar, não é? E fazer a troca. Então, são 5 minutos, não, só dá para 3, então vamos flexibilizar, todo mundo vai ser 3 minutos e para acontecer a troca de equipe ou a troca da atividade para outra atividade, mas é importante que não seja só para ele, entende? É importante que, se esse estudante ele não consegue passar 5 minutos fazendo essa atividade, vamos reduzir o tempo, mas reduzir para toda a sala, para toda a turma. Também sempre perguntar se o aluno precisa de ajuda, consultá-lo antes de efetivamente ajudá-lo, não é? Algumas vezes a gente se depara com esse estudante por não entender, conhecê-lo ainda, tem-se o pensamento errôneo de que ele não vai ser capaz de realizar a atividade e o primeiro impulso seria de ajudá-lo, não é? Então, primeiro pergunta se ele quer ajuda. É importante só ajudá-lo se ele solicitar. Deixar claro para ele que a qualquer momento ele pode solicitar essa ajuda, não é? E sempre estar perguntando se ele ou os demais estão precisando de algum tipo de auxílio. Bom, então eu trouxe aqui algumas sugestões de atividades para trabalhar com uma sala que tenha esses estudantes, que tenha um estudante com algum tipo de deficiência. O professor já conhecendo o estudante, sabendo de todas as dificuldades, das habilidades também, não é? A gente não pode olhar apenas as dificuldades, temos que também perceber as habilidades, focar mais nessas habilidades para serem mais trabalhadas e fazer o planejamento dessa atividade baseada no estudante, não é? Das adaptações necessárias, do tempo necessário. E aí eu trouxe alguns exemplos de atividades que podem ser feitas não só naquelas escolas que possuem quadras, mas em ambientes menores, naquelas escolas onde não existe aquele grande espaço, não é, para ser trabalhado a educação física ou as atividades físicas. Bom, primeiramente a questão do alongamento, é importante, não é, que seja feito esse alongamento para ele conhecer seu corpo. Então, o alongamento é muito importante antes da prática de qualquer atividade física. Preparar os músculos, articulações e evitar lesões, né? É imprescindível a atenção e o respeito aos limites de cada participante. Não se deve exagerar sob o risco de lesões. Então, professor, você que está ali do Fundamental 1, que não tem esse conhecimento teórico de educação física sobre as questões corporais, faça um alongamento, um simples alongamento, nada muito exagerado, não é? Até para preparar os estudantes para aquele momento lúdico, para chamar a atenção,
dos estudantes para aquele momento. Então é importante sempre fazer esse pequeno alongamento, aquecimento antes da atividade. E aí eu trouxe o vôlei sentado, que é uma atividade, não é, onde todos os estudantes ficam sentados. Tem aquele estudante que ele não tem essa locomoção de jogar um vôlei em pé, é um usuário de cadeira de rodas ou usuário de uma muleta. Então, no vôlei sentado, todos os estudantes estão ali nas mesmas condições e aí sim conseguem fazer essa brincadeira, essa atividade, esse jogo. Claro, importante o professor já com antecedência, não é? Tendo flexibilizado o material, a rede num tamanho importante, o tamanho que seja utilizado, não é? Dependendo da altura dos estudantes, a bola. Então, é um jogo que você pode fazer na sua escola. Claro, esse jogo requer essa atividade, ela requer um espaço um pouco maior. Temos os circuitos. Os circuitos, esses sim, não necessariamente precisam de quadras, de grandes espaços, né? O professor pode ali adaptar e aí esses circuitos, eles podem ser utilizados de várias formas. Né? Se é um estudante usuário de cadeira de roda, ele consegue fazer, um estudante autista, talvez com uma velocidade menor, mas vai conseguir fazer. Então, dentro desses circuitos, o professor pode colocar ali uma diversidade de maneiras que podem ser utilizados os circuitos como atividade na educação física, atividades lúdicas, atividade de movimento do corpo, que é o que importa durante essa aula, é o aluno se reconhecer, conhecer seu corpo. Temos aí o adivinhe pelo tato, onde os alunos, com os olhos vendados, devem adivinhar o que é cada coisa. Vencem os que acertam todos ou a maioria dos objetos. Outra variação para essa atividade é uma adivinhação pelo olfato, onde também de olhos vendados, os estudantes devem adivinhar os cheiros de flores, plantas, chás e alimentos. Então, perceba que essa atividade é uma atividade lúdica, vai trabalhar o corpo, vai trabalhar os sentidos e não necessariamente precisa de um espaço ali dentro da própria sala de aula. O professor, ele consegue trabalhar e incluir todos os estudantes nessa atividade. Eles vão gostar bastante, e principalmente quando se coloca a questão do olfato, não é? Com cheiros diferentes, porque com o tato eles estão meio que acostumados, mas a questão do olfato vai ficar muito divertido e o professor pode trabalhar ali mesmo dentro da sua sala de aula ou no espaço aberto da escola, mas que não necessariamente seja um grande espaço. Eu trouxe a mímica. Pensando na mímica, no estudante que ele tem alguma dificuldade de falar, alguma vergonha, não é, na questão da fala, um estudante surdo, então também é uma atividade que não requer um espaço físico, não é como uma quadra, um pátio muito grande, pode ser feito dentro da sala também. A mímica, ele ali vai trabalhar o corpo dele, não é? Onde os outros vão adivinhar o que é que ele é, se vão falar de animais, de objetos da sala de aula, enfim, o professor pode usar a mímica como diversos recursos, não é? Como diversas finalidades. E ali o estudante ele vai estar trabalhando o corpo, ele vai estar tendo essa apropriação do corpo dele, do movimento do corpo. É uma atividade também muito interessante, onde eles se divertem bastante e os alunos com deficiência vão estar ali também incluídos. Aqui eu também trouxe atividades com bambolê, atividades de correr, atividades de passar dentro, aí tem esse túnel, onde o professor pode fazer com um lençol, até mesmo com os bambolês, né, e o lençol envolto, fazer esse túnel. Eles vão trabalhar o corpo, o se abaixar, o levantar,
O bambolê pode ser também trabalhado de diversas maneiras. A própria corrida, então, pega a bola e traz para o outro pega a bola e repassa. De várias maneiras, essa atividade pode ser feita, não é? E os estudantes com deficiência podem participar. Se não de uma maneira, elas podem ser adaptadas a todo tipo de aluno, a todo tipo de deficiência. Então, são ótimas brincadeiras que também não requer um espaço muito grande e eles vão se divertir bastante trabalhando as habilidades, não é, que traz a BNCC, as habilidades do corpo, de interação, de socialização, tudo trabalhado no momento lúdico da educação física, dessa maneira, ou da atividade física direcionada pelo professor. Bom, no nosso próximo momento, vamos ter aqui a participação de Maísa Beles, ela que é professora de Educação Física, é formada pela UFPE e vem aqui falar um pouco da experiência dela nas escolas da rede municipal, durante as aulas de Educação Física, como ela faz para preparar essas aulas e como é essa interação. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo no nosso próximo momento.